Agora, ao vivo, é o secretário Rafael Fonteles. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado mais uma vez pela participação, para conversar com os mais de 1 milhão de amigos do Bom Dia. Ainda bem que olharam para essa classe, viu, secretário? Porque foi a primeira a parar de eventos, será a última a sair com toda a certeza. E ontem era um burburinho nos grupos de artistas, de músicos, perguntando quem é que vai ter direito, se eu já recebi auxílio, como é que eu faço cadastro, por quanto tempo. E é bom que a gente esclareça isso. A pergunta também, por exemplo, eu sou funcionário, eu sou garçom, mas não estou conseguindo faturar, tenho carteira assinada, vou ter direito a receber? Esses questionamentos que a gente pode esclarecer a partir de agora, secretário. Bom dia. Bom dia, Yeltsin. Prazer falar com todos aí da TV Meio Norte. O senhor me escuta bem? Estou lhe escutando bem. Você está me escutando? Estou me escutando bem. A pergunta, eu não sei se o senhor viu esse questionamento que eu fiz no início aqui a respeito de muitas dúvidas. Você fez... Sim, é porque você fez vários questionamentos. Fique à vontade. Eu posso aqui... Tá bom. Bom, a gente anunciou ontem, né, um conjunto de medidas, além do auxílio citado no valor de R$ 1.000 para trabalhadores desses setores de bares, restaurantes e estabelecimentos que mexem com eventos, né, que têm eventos, foram anunciadas outras medidas também que eu aproveito esse início da entrevista para colocar. Perfeito. Primeiro, um novo refis para quem tem débitos de ICMS e de IPVA, nos moldes do que foi feito no final do ano passado, dado que a crise sanitária persistiu, então nada melhor do que abrir um novo prazo para que as empresas que têm débitos de ICMS e as pessoas e empresas que têm débitos de IPVA possam parcelar esses débitos com redução de juros e multa. Pessoas físicas também, né, secretário? Caso do IPVA. E no IPVA, tinha muita gente sim. questionando isso. Bom, segundo o terceiro ponto, é a questão da postergação do pagamento do Simples Nacional. Essa não é uma decisão que pode ser tomada unilateralmente, mas o Estado do Piauí já solicitou ao Comitê Gestor do Simples Nacional aquela postergação de 90 dias, que já aconteceu no ano passado. Ou seja, a competência de março, que é paga no dia 20 de abril, ser postergada para julho, a de maio para agosto, a de abril que é paga em maio para agosto, e a de maio que é paga em junho para setembro. Então, seriam 3 meses postergados, respectivamente, por 90 dias. Lembrando, competência de março, que é paga em abril, que seria paga em abril, e assim sucessivamente postergadas por 90 dias. Esse tem que ser aprovado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, mas o Estado do Piauí já solicitou essa medida, como foi feito no ano passado. E a quarta medida, que será conduzida pela Agência de Fomento do Estado do Piauí, que é presidida pelo Dr. Luiz Carlos Everton, é para aumentar o crédito disponível em 50 milhões de reais disponíveis para empréstimos, para financiamentos de micro e pequenas empresas de todos os setores. É importante se colocar que a Agência de Fomento ela tem taxas mais reduzidas, são taxas praticamente subsidiadas, e uma agilidade, uma facilidade maior do que outras instituições. E em breve, né, acho que acredito ainda hoje, o doutor Luiz Carlos irá explicar essas linhas de financiamento, qual a taxa, qual o prazo, como se cadastrar, para que as pessoas tenham mais informações para procurar a agência de fomento presencialmente, ou pelo telefone, ou pela internet, dado que é um crédito grande, né? maior linha da história da agência de fomento, focado nos micro e pequenos empresários, empreendedores. Justamente a base da pirâmide ali que tem sofrido muito, absolutamente muito, com toda essa pandemia há mais de um ano, não é, secretário? É o microempreendedor, dono da hamburgueria, do barzinho pequeno, né? Aquele que tem a sua lojinha de celular, que está passando uma dificuldade absurda. É para esse público, não é? Exatamente. Micro e pequenos empresários, incluindo os microempreendedores, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Esse é o foco da agência de fomento, além de, como eu disse anteriormente, ter uma agilidade maior, ter uma taxa mais reduzida para a elaboração desses contratos de financiamento.
Bom, agora o que todo mundo, pelo menos do ramo de bares, restaurantes, né, e eventos, muita gente questionando ontem, eu sou garçom de carteira assinada, mas não estou conseguindo faturar no final de semana, eu vou poder receber essa ajuda? Como é que eu faço a comprovação? E por quanto tempo é esse auxílio? Bom, perfeito, Yeltsin. Primeiro, colocar a sequência que vai para o Estado ser possível, né, pagar esse auxílio. Primeiro, terá uma lei enviada para a Assembleia, deve ser enviada ainda hoje, no mais tardar amanhã. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Igor Nery, está fazendo essa minuta junto com a Procuradoria para poder permitir o crédito orçamentário para essa medida do auxílio. Esse é um primeiro ponto. No segundo momento, será aberto um cadastro na internet pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com os respectivos editais que explicam esses critérios, que normalmente são as dúvidas de quem tem o direito de receber. Esses editais serão publicados em breve, mas o foco, Yeltsin, que a gente coloca primordial, são aqueles trabalhadores de bares, restaurantes ou estabelecimentos de eventos que perderam o emprego e estão sem nenhum benefício assistencial ou previdenciário, ou seguro-desemprego. Esse é o foco inicial, primordial, para dar condições de sobrevivência dessas pessoas que perderam o emprego nesses setores, né, que foram mais atingidos. Esse é o foco primeiro. O segundo foco são aqueles microempreendedores, aqueles pequenos mesmo empreendedores, como você citou, que normalmente não têm funcionários, eles mesmos são os próprios funcionários das suas pequenas empresas, das suas microempresas, e que, consequentemente, em função da pandemia, tiveram muitas restrições para faturarem nesse período. Então, seria um benefício para esses CNPJs, essas pessoas jurídicas, micro e pequenas, para receber também o valor de R$1.000, deve ser feito em 2 parcelas de R$500, mas o valor é de R$1.000, até para complementar os programas federais que já existem, do auxílio emergencial, daqueles outros programas de manutenção do emprego. Então, esses são os 2 focos principais. Então, serão 2 parcelas de R$500, né? Justamente para... A gente, exatamente, está estudando a melhor possibilidade, mas a tendência é essa. Perfeito. Momento difícil que o Brasil vive, né, secretário? A gente tem que nos dar as mãos. Eu mostrei imagens agora horripilantes, na minha opinião. Parnaíba, ontem à noite, com filas e mais filas de ambulâncias no Hospital Promédica e não tem vaga. Né? Lembrando que Parnaíba é um grande centro, ali ela recebe vários municípios da região. Piripiri está colapsada, Piracuruca nem se fala. É um momento muito difícil. O secretário Osmar Júnior falou agora há pouco que a qualquer momento medidas mais drásticas poderão ser tomadas. É uma questão de conscientização coletiva, né, secretário? Isso é importante colocar que nessa segunda onda, além dela ser maior em número de óbitos, em número de internações, pela velocidade do aumento de internações, ela está acontecendo simultaneamente no país inteiro. Naquela primeira onda, não foi simultâneo em todos os estados e em todas as regiões. Agora está sendo simultâneo, de forma mais acelerada e já com o número de internações e óbitos. É importante destacar, as pessoas questionam muito, aí a ampliação de leitos do estado. Hoje, a rede estadual de saúde tem mais leitos disponíveis para a Covid, clínicos e de UTI, do que tinha no pico da doença no ano passado. É bom que o senhor tenha falado. Investidos é bom que o senhor tenha falado nisso, porque há uma politização infeliz nesse momento, onde o país, esse pacto que o governador falou, o pacto pela vida, é verdadeiro esse pacto. Aí você se depara com as notícias. Cadê o hospital de campanha? Por que desativaram? Para onde foi esse dinheiro? O senhor acabou de dizer que nós temos mais leitos hoje do que tínhamos quando tínhamos os hospitais de campanha. Com certeza, são números que são divulgados, Yeltsin, diariamente pela Secretaria de Saúde.
Obviamente que ali no final do ano passado, quando a pandemia arrefeceu, alguns desses leitos não estavam sendo utilizados e não tinha como o Estado manter. Mas no momento que acelerou novamente a pandemia, esses leitos foram reativados e mais leitos do que tivemos no ano passado. Eu cito, por exemplo, o HGV, que está hoje com 80 leitos, 60 apenas para a Covid. Parnaíba, que você citou há pouco, chega a quase 60 leitos de UTI. Se eu for falar dos leitos clínicos, somados com os leitos, vai ser mais de 1.000 leitos exclusivos Covid, entre leitos clínicos e leitos com respiradores, na rede de hospitais estaduais. Então, Picos aumentou a quantidade de leitos, Piripiri, Floriano, Oeiras, Bom Jesus, que nem leitos de UTI tinha antes dessa crise da pandemia, São Raimundo Nonato. Então, os polos, que é onde tem a alta complexidade, a UTI é alta complexidade, ampliaram esses leitos. Mas mesmo essa ampliação, que nunca houve na história do nosso Estado, é suficiente para essa escalada acelerada dos óbitos e internações. Portanto, as medidas de isolamento social são absolutamente necessárias. E é o que está acontecendo em todos os estados, independente do posicionamento político todo, né, de cada governador, é generalizado. Por quê? Porque não existe, ou você soma as medidas, e quais são as medidas? Ampliação de leitos clínicos, ampliação de leitos de UTI, aceleração da vacinação e também as medidas de isolamento social. E a consequência para a economia da pandemia, ela vem independente das medidas de isolamento. As pessoas, estão com medo. O comportamento dos consumidores, quando ele vê notícias verdadeiras de situações difíceis para internar, fila de ambulância, é óbvio, é o que se chama de um isolamento endógeno. A pessoa, mesmo que não tivesse qualquer decreto, ela não teria o mesmo comportamento de sair, de fazer suas atividades de consumo normais. Portanto, a crise financeira, a crise econômica, ela deriva da pandemia, independente de qualquer medida do poder público. Hoje pela manhã, Minas Gerais amanheceu com 250 pessoas na fila de espera por leitos. 250 famílias, 250 histórias em desespero, né? A pergunta, só para fechar aqui, secretário, muito se falou de ontem para hoje na possível mudança do ministro da Saúde. E um momento como esse, de contratação e compra de vacina, de distribuição de leitos, quebrar uma cadeia dessa pode ser muito prejudicial? Olha, o mais importante que eu vejo nessa questão da saída ou não do ministro é que haja uma mudança realmente da postura do poder central, do governo federal em relação à pandemia. Evitar essa questão do negacionismo, seguir o que todos os países estão fazendo, todos. Hoje são simplesmente todos. No começo da pandemia, tinha um ou outro país que negava as medidas da OMS. Hoje não, hoje é generalizado. Até os países que se comportaram de uma forma na primeira onda, fizeram agora na segunda onda o que todos os outros fizeram, né? De incentivar o uso de máscaras, impedir as aglomerações, a questão da higienização a todo tempo, isso feito de forma coordenada. Então, o mais importante é que haja essa determinação do poder central, que é quem tem mais influência no país como um todo, essa mudança para a ciência. Isso é que vai ajudar a diminuir a quantidade de mortes e também recuperar mais rapidamente a nossa economia. Verdade. A pergunta que fica é o mundo inteiro que está certo e só a gente está errado? Ou a gente é que está certo e o mundo inteiro está errado? É a pergunta que fica, né? Infelizmente. Secretário, obrigado pela participação, parabéns por ter lembrado dessa classe que tanto sofre, que é a classe dos eventos também, que foi a primeira a parar e será a última a sair. Importante ação. Obrigado, secretário. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia. Obrigado pelos esclarecimentos, tá? Um abraço. Kilson Johnny já está aqui comigo, produção? Às 7h08 da manhã. Kilson Johnny, notícia boa. Notícia boa. Notícia boa.
para essa classe que a gente tem tanta proximidade. Aí, Eldson, não é tanto... Rapaz, o ruim é um nada aqui, São Johnny. O cara não poder botar comida dentro de casa. Exatamente. Uma cena que me chamou bastante atenção, Eldson, não sei se a nossa produção preparou ou se você já mostrou aí para os nossos amigos telespectadores, foi a de um pai com um filho